E tendo explicado essas 4 teorias com relação às leis da natureza, eu queria que a gente pensasse sobre um tema que é o seguinte, que assim, muitas pessoas acabam falando sobre isso, que é Deus poderia criar as leis da natureza? Qual a relação das leis da natureza com Deus? Né? Ou com uma inteligência criadora, se a gente não quiser falar Deus, porque Deus, a gente já pressupõe Deus teísta, e aí vem uma série de propriedades juntas. Mas um argumento que eu vejo para Deus não poder criar, pelo menos as leis básicas, é o seguinte: as leis regulamentam toda a causalidade singular entre estados de coisas. Se Deus vai criar uma lei da natureza, isso é uma causalidade singular, né? A criação de algo que não existia antes. E a criação de algo, do pensamento de Deus, do desejo de Deus de criar algo para algo existir na realidade, parece que tem que ter uma lei que regulamente a relação entre o pensamento e o desejo de Deus e a existência do objeto na realidade. Porque se não existisse essa lei, Deus poderia querer e desejar, e aí na realidade aconteceu outra coisa completamente diferente. Então tem uma lei que permite que o desejo de Deus se torne realidade. Essa lei Deus não poderia ter construído. Porque se ele tivesse construído, a gente precisaria novamente dessa lei para Deus poder ter construído essa lei. Então, ela pressuporia a si própria para poder entrar em existência. Logo, essa lei não pode ter entrado em existência, ela tem que ter sempre existido, não pode ter sido criada por um ser adicional, ela tem que ter sempre existido. De modo que Deus não poderia criar essas leis básicas que regulamentam a relação entre o pensamento e o desejo de Deus e a existência das coisas na realidade. De modo que a gente teria que, para resolver esse problema, aceitar uma das soluções do trilema, que é ou Deus não tem poder sobre todas as leis, não tem poder sobre essas, por exemplo, ou as leis não cobrem toda a causalidade singular, né? Existiriam algumas causalidades singulares não cobertas por leis, que seriam essas com relação a Deus, mas o problema disso é se a gente pode aceitar que há causalidade singular não coberta por leis, porque não aceitar mais causalidade singular não coberta por leis, toda causalidade singular não coberta por leis, né? Ou a gente pode aceitar que atos de Deus não são causalidade singular, mas o que seria dizer que existe causalidade no domínio dos universais, uma causalidade universal não singular? O que significa isso, né? Então, assim, seja qual seja o caminho do trilema, ele vai colocar um problema para o teísta ou para o defensor de uma inteligência criadora para falar sobre a criação dessas leis básicas, né? Mas falar que Deus não existe também não é sem problemas, né? Os ateístas também têm problemas para poder dizer por que as leis são essas que elas são e não outras, ou por que não existem leis por que não existem leis, né? Então, assim, por que não existem leis? Porque não é o caso um mundo sem leis, né? E por que é um caso um mundo com leis e essas leis específicas e não outras, né? O ateísta também tem que responder esse tipo de questão. Então, seja se você for ateísta, você está com problemas sérios que você tem que resolver para poder falar sobre as leis. Seja se você seja realista, antirrealista, governista platônico, aristotélico, disposicionalista ou regularista, você ainda tem muito trabalho pela frente. Eu queria, então, finalizar essa introdução tendo apresentado quais são as maiores teorias que tentam responder o desafio de qual é a natureza de uma lei da natureza, mostrando quais são as dificuldades para essas teorias e um caminho para seguir para quem queira defender qualquer uma dessas teorias. E um pouquinho de uma reflexão dentro da filosofia da religião, da metafísica da religião, sobre a relação entre Deus e as leis da natureza. Espero que vocês tenham curtido a palestra e vou estar com vocês aí mais tarde para a gente poder conversar um pouco sobre isso, esclarecer qualquer dúvida. Até mais. Obrigado, pessoal.